Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Clube da Artéria. É um grande prazer estar aqui novamente, recebendo todos os amigos. E o Clube da Artéria de hoje, nós temos um convidado muito especial, o Dr. Bruno Freitas, um grande amigo, que gentilmente aceitou participar aqui do nosso evento. É um grande prazer ter ele aqui. Queria fazer inicialmente aqui alguns avisos. Lembrar a todos que o Clube da Artéria tem um canal no YouTube. O canal está aberto a todos. E pedir que quem tiver interesse de seguir o Clube da Artéria no YouTube, apertar lá o sininho. Temos também um canal no Instagram, em que nós divulgamos os eventos, as atividades. Se pudesse nos seguir no Instagram também, nos ajuda muito. E quem tiver interesse em receber e-mails, enfim, com os eventos, informações, ou quiser informações sobre a pós-graduação do Center Vasc, pode enviar e-mail para pós-graduacão, sem cedilha e sem tio, @centervasc.com.br. Nós incluímos no mailing e informamos de todos os eventos. Bom, o doutor Bruno Freitas é professor dos cursos de Medicina da Universidade Estadual de Ciências de Saúde de Alagoas, da Universidade Federal de Alagoas, além de ser professor convidado da Universidade de Leipzig, na Alemanha, com grande experiência em ensaios clínicos, em novos dispositivos, e vai acrescentar muito a nossa discussão sobre balões farmacológicos. Então, para não demorar mais, doutor Bruno, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Bernardo, Alberto, doutor Arno. É um prazer estar com vocês aqui. Eu estou vendo um monte de gente muito próxima, o Sérgio, o Cleoni, meu amigo Paulo, lá de João Pessoa, Rodrigo. Tem tanta gente aqui que eu não quero ser injusto. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. O tema que me foi sugerido é um tema denso, é um tema que talvez se a gente passasse o final de semana todo ou abrisse um congresso não dava para fechar. Então, de alguma maneira, eu vou tentar trazer um pouco... fechar um pouco dessa polêmica, se for possível, com Paclitaxel desde do Catsanos, mas também passar um pouco sobre o que é que tem se discutido e para onde que o mundo está olhando para essas tecnologias, tanto no território acima e abaixo do joelho, para que a gente também possa bater um papo e participar. Naturalmente, a gente está aqui falando para o Brasil, e as atividades do Center Vasc são atividades de excelência. Certamente isso depois vai ser objeto de provocação. Então, um abraço a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Está todo mundo conseguindo ver, não? Sim, Bruno, estamos vendo bem. Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente tentar revisitar alguns fantasmas que, de certa forma, em alguns locais são um pouquinho já antigos, mas que ainda estão presentes, e olhar um pouquinho para frente, né, dentro desse processo. Aqui são meus conflitos de interesse. Efetivamente, com relação a essa atividade, eu não tenho nenhuma. O fato é que eu vou gastar pouco tempo, teoricamente, conversando sobre o papel e a comprovação que a gente tem do benefício, tanto do ponto de vista de melhora da perviedade, como de taxa de reintervenção dos dispositivos eludidores de drogas, sejam eles balões ou stents. O que a gente sabe é que, nesses estudos, que todos nós conhecemos muito bem, as comparações normalmente são feitas com o grupo controle, que é um grupo controle de balão com droga, plain balloon, né? Então, e a gente sabe, literalmente, que a perviedade desses dispositivos é bem baixa. O fato é que, em virtude e a gente estava comentando um pouco isso no offline, em virtude, muitas das vezes, das instituições, dos organismos de fiscalização, das organizações societárias, terem o seu tempo e a indústria ter o seu tempo, boa parte das vezes essas recomendações, quando chegam, sejam elas governamentais ou eventualmente societárias, um dos desafios é se manter atualizado, porque a velocidade com que as coisas surgem é absurda. O fato é que a gente sabe que os estudos, os trials, eles têm diferentes maneiras pelos quais os balões foram inseridos, os tempos de trânsito, o tipo e a duração, por exemplo, de terapia antiplaquetária, que tipo de terapia foi administrada, em que dose, por quanto tempo. E a gente sabe que, muitas das vezes, analisar esses papers de maneira conjunta é um desafio também. Quando a gente vai analisar as chamadas recomendações societárias, por exemplo, quando a gente vai olhar a última da Sociedade Europeia, a gente vê que a recomendação nível 1A
para abordagem endovascular nesse território. Mas aí, quando você vai observar com o que você vai tratar, né, dentro desse processo, você vê uma recomendação 2A para implantação de stent primário em lesões curtas, né? E aí eu quero chamar a atenção mais uma vez, que a Sociedade Europeia chama de lesão curta qualquer coisa até 25 centímetros, 20 centímetros, né? Aí, quando você vai observar, uma recomendação 2B, você pode considerar o uso de balões eludidores de drogas e de stents eludidores de droga. Então, eu fico imaginando a cabeça de um residente, de um pós-graduando, analisando esse contexto e imaginando, olha, se eu posso usar stent primário, posso usar balão com droga, posso usar stent eludidor de droga, quando eu uso o quê? Né? Então, eu entendo que apesar de tem gente achar que quando vem sempre com um problema complexo, tem sempre um indivíduo que me sai com uma resposta simples, direta e, obviamente, infelizmente errada, como diria o senhor Mencken ainda nos anos de 1800, a gente sabe que boa parte dessa polêmica começou com a publicação de Katsanos apontando para uma mortalidade tardia, principalmente de 2 e 5 anos, no braço com paclitaxel, quando ele comparava no estudo de meta-análise. Basicamente, uma das coisas que a gente tem que chegar à conclusão aqui, por Katsanos, é que ele apontou para uma mortalidade tardia. Quando a gente vê a mortalidade de 1 ano, demonstrada aqui na meta-análise que ele fez, a gente vê o seguinte, que, infelizmente, aonde ele demonstra que a mortalidade é mais alta é exatamente no braço, aonde ele está trabalhando com o tempo mais longo, o que normalmente não é o que ocorre quando você expõe a toxicidade por droga. A toxicidade por droga no modelo tipo 2, normalmente ela é dose dependente e ela costuma ser mais agressiva quanto mais rápido você está exposto à droga e vai diminuindo ao longo do tempo. Uma das coisas que a gente também gostaria de chamar a atenção é o modelo pelo qual o Katsanos fez a conta para a exposição da droga. Ele modelou essa exposição da droga como se fosse constante. E a gente sabe que, primeiro, já seria complicado juntar os stents eludidores de drogas com os balões eludidores de droga. Porque nos balões eludidores de droga, você tem um veículo, normalmente, que tem o objetivo de, nos primeiros 45, 60 segundos, transportar toda a droga para dentro da parede. Não é? Então, teoricamente, depois de 45, 60 segundos, você não tem praticamente droga nenhuma no balão. Já nos stents, a ideia é justamente o contrário, é manter uma eludição contínua, né, por períodos mais longos, 3 a 6 meses. Então, teoricamente, você teria que balancear nessa meta-análise entre os estudos de stent eludidor de droga e balão eludidor de droga, a biodisponibilidade da droga nesse tecido. Quando ele fez o cálculo para essa biodisponibilidade, ele fez um cálculo como se essa biodisponibilidade fosse constante ao longo do período de análise, no caso, ao longo dos 5 anos. E a gente sabe que a curva é como aparece aqui, uma curva em decaimento, né, em nível de decaimento não constante. Naturalmente, você não tem a mesma biodisponibilidade da droga, principalmente no balão com droga, no D1, no T 50 segundos, que você tem com 6 meses ou com 5 anos. Então, e aí para isso você faz curvas normalmente, que são curvas que costumam obedecer a variáveis gaussianas, e normalmente você faz uma assunção do que você espera que seja o normal, né? Que estaria dentro dos 85%, 90%, 95% da população a ser estudada. E quando você vai observar pelos cálculos do Katsanos, teoricamente, ele imaginava que a curva fosse ser alguma coisa como essa aqui, né? E, na realidade, a curva não era essa aqui. A curva dos dados dele era essa aqui. Quando a gente corrige os cálculos do Katsanos, teoricamente, aquilo que apresentava-se como estatisticamente significativo vai se mostrar, como nesse caso aqui, vai se mostrar como não significativo com P014, e aqui embaixo também, tanto os dados de 2 anos como os dados de 5 anos. Você tem ainda um trend, você tem ainda uma tendência, mas literalmente não há mais significado estatístico do ponto de vista da mortalidade. Então, já que é tão difícil comparar esse tipo de trial, né? Qual seria, então, a base para a seleção dos devices? A gente entende que
do ponto de vista de dados nível 1, você analisar a performance de longo prazo dos trials randomizados e entender e avaliar a performance e a consistência dessa performance ao longo de múltiplos trials, avaliando os devices e comparando devices. O fato é que a gente sabe que o paclitaxel pode induzir um monte de toxicidade, mas a gente sabe que é diferente você comparar, por exemplo, o uso endovenoso de paclitaxel, como ele é utilizado para terapia oncológica, do que uma dose única, pontual, de uma fração muito pequena de droga biodisponível, numa unidade de tempo muito curta. Você não pode comparar essas duas coisas. E a gente sabe que a exposição dos dispositivos eludidores de droga ao paclitaxel é muitas vezes menor, muitas vezes menor, do que um ciclo de infusão de droga de paclitaxel para uma quimioterapia. A gente sabe muito bem quais são os efeitos dessas drogas nesse tipo de paciente. Esse é um slide muito conhecido, basicamente mostrando um timeline, onde literalmente a gente tem aquela carta uma semana antes do link de 2019, que foi aquele caos, e todo mundo se debruçando por cima dos dados, onde o FDA suspendeu os 2 estudos prospectivos maiores que a gente tinha naquela época, que era o SweepPad 1 e 2 e o Basil 3, e foi para cima dos dados, e naturalmente buscando aumentar a amostra analisada e também fazer um escrutínio maior da metodologia que foi utilizada pelo Katsanos no estudo, para saber se ele poderia afirmar aquilo que ele estava afirmando, de maneira que mesmo antes da carta liberando o uso em agosto de 2019, ainda em abril, foi liberado o estudo do SweepPad, e em junho o Basil 3 voltou a alocar pacientes. Não é? O fato é que essa polêmica, apesar de ainda presente, diminuiu bastante há 2 anos atrás, quando o painel do FDA atestou que a magnitude desses dados deveriam ser analisados com muita precaução, porque haviam múltiplas limitações na maneira como os dados estavam disponíveis, inclusive com uma amostragem muito pequena. O fato dele ter agregado diferentes devices com diferentes drogas, diferentes vetores, diferentes doses, perdão, e também em diferentes plataformas, né? De maneira a que o FDA afirmou que não havia uma evidência clara do efeito de dose na mortalidade e não se identificou nenhum mecanismo fisiopatológico que pudesse eventualmente explicar as mortes tardias, de maneira que nos Estados Unidos, a partir disso aí, o uso consentido naturalmente desse tipo de dispositivo voltou a ser liberado no território americano, e isso foi naturalmente, já tinha acontecido em alguns países da Europa, Japão, mas aí o uso se tornou mais liberalizado. A despeito disso, isso não mudou o fato de que a indústria buscou naturalmente, e a comunidade médica, buscar realizar, esclarecer um pouco mais os efeitos eventuais desse tipo de situação no tecido, na mortalidade, na eficiência, na segurança, buscando sempre utilizar dispositivos com menor droga, e a gente estava passando por uma fase de comparação. Mas só chamando a atenção um pouquinho sobre meta-análise, uma das coisas que a gente às vezes confunde é achar que, pelo fato da gente estar trabalhando com uma meta-análise, o peso dela em relação ao Randomized Control Trial é automaticamente maior do ponto de vista de provar a hipótese. Quando, na maior parte das vezes, a meta-análise é muito eficiente em sugerir associações, né? Principalmente pela dificuldade de você uniformizar as metodologias, né? Então, é bem difícil de provar causalidade. Eu quero chamar a atenção aqui para o que a gente chama de survival bias, né? Talvez a melhor maneira de explicar o survival bias seja o ocorrido com Abraham Walt, um oficial inglês ainda na Segunda Guerra. A RAF, a Royal Air Force, estava perdendo muito avião ainda em batalhas acima do Canal da Mancha para a Luftwaffe. E coube ao capitão Abraham Walt pedir que os seus engenheiros estudassem maneiras de reforçar a fuselagem do avião, de maneira a garantir que esses aviões regressassem
num número maior, diminuindo assim as baixas e diminuindo assim o esforço de guerra. O fato é que, quando esses aviões voltaram, o resultado do estudo foi o seguinte: olha, a maior parte dos aviões eles são atingidos no corpo, nas asas e na cauda. E o Abraham Wald entendeu que aquilo se tratava de um bias de sobrevivência, porque, na realidade, aquele eram os aviões que voltavam. E os aviões que voltavam eram aqueles que tinham sido atingidos em áreas que não comprometiam de forma vital a sua capacidade de voar. Sendo assim, ao invés de sugerir o reforço nas áreas potencialmente mais afetadas nos aviões que voltavam, ele resolveu reforçar a cabine, os motores e a transição entre o corpo e a cauda, porque ele entendia que os aviões que caíam eram justamente aqueles que tinham primariamente sido atingidos nessas regiões. Então, basicamente, ele sugeriu que se reforçassem as áreas que, inclusive, não faziam, por coincidência, parte disso. Então, qual a relação de dose e mortalidade? A gente precisa, primeiro, chamar a atenção que correlação é diferente de causalidade. Então, meta-análise normalmente mostra muito bem a associação e não necessariamente causalidade. Os randomized control trials normalmente são os responsáveis por fazer isso. Então, a primeira coisa é o seguinte: isso aqui são trabalhos, infelizmente, publicados, né, que associam uma correlação de 97% entre o consumo de queijo e, eventualmente, a morte súbita na cama. O fato é que esse trabalho foi feito em países da Europa, onde o consumo de queijo no jantar é extremamente comum, e aí, naturalmente, existe uma correlação entre o fato do indivíduo comer o queijo e depois estar na cama morto, mas não necessariamente uma relação de causalidade. Também já foi publicada uma relação de 99,26% numa meta-análise, correlacionando o divórcio no Maine com o consumo de determinadas unidades de margarina. Mais uma outra coisa: se a gente não soubesse que o câncer de pulmão tem relação com o cigarro, e a gente ainda estivesse investigando, teoricamente, as causas prováveis, e a gente fosse investigar populações em massa, não seria incomum associar a presença de indivíduos com isqueiro com a presença do câncer de pulmão. Mas, na realidade, essa é uma variável que ludibria o processo, porque, literalmente, a gente sabe muito bem que o que ocorre aqui é uma associação, mas a causalidade tem relação com o cigarro e não necessariamente com o isqueiro. Mas alguém desavisado poderia, naturalmente, numa publicação mais chamativa, propagandear que o uso de acendedores de cigarro, de fósforos, de isqueiros, poderia causar câncer. Alguém poderia dizer que esses exemplos são muito caricatos e que, portanto, não ocorreriam na prática médica diária. Mas o fato é que a gente já teve situações onde foi-se associado a terapia de reposição hormonal, por exemplo, com infarto. Inclusive, muitas mulheres acreditam que isso ainda é verdade em virtude desses trials da década de 70 e 80, mas que, na realidade, depois foi se comprovar que, em virtude de uma condição socioeconômica mais elevada nas pacientes daquela amostragem que tinham condições do uso desse tipo de dispositivo, o risco cardiovascular, inclusive, era menor e não maior, como se pensava. Um outro exemplo muito clássico é a chamada miopia parental, onde se acreditava que, teoricamente, filhos de pais com miopia, que se acreditava, perdão, que o fato da criança dormir com a luz acesa seria um fator de risco para a miopia, uma vez que boa parte das crianças míopes dormiam com a luz acesa, e depois se observou a existência da miopia parental. Os pais eram míopes, deixavam seus filhos com a luz acesa para poder enxergar de maneira correta, e, na realidade, o que ocorria ali não era uma causalidade, sim associação. O fato é que, se a gente for observar curvas de cruzamento de dados, avaliando potencial de risco com a exposição ao paclitaxel, como a gente consegue ver aqui, né, desse lado de cá, a gente vê que, à medida que a dose do paclitaxel aumenta, o risco, em tese, essa foi a conta do Katsanos, o risco, em tese, aumenta também. Ok. Então,
faz sentido pensar que talvez quanto maiores os níveis de hipertensão, maiores as diferenças de risco intraoperatório. Mas quando a gente analisa, por exemplo, nesse mesmo trabalho, por esta mesma métrica, essa que é a questão, por essa mesma conta, vamos dizer assim, o risco de um paciente complicar com o número de cartas que eventualmente o seu investigador principal tem escrito para a central, ele aumenta proporcionalmente. Uma coisa provavelmente não tem nada a ver com a outra. A gente está lidando com associação e não com causalidade. Então, é necessário que você busque os cálculos adequados para que isso possa ser teoricamente garantido. Por exemplo, quando você analisa Medtronic, Cook e Bard para avaliar o que eles chamavam de mortalidade por todas as causas, isso era diferente, né? A Medtronic dividiu o número de pacientes que morreram pelo número de pacientes que seguiram por 5 anos. Já a Cook dividiu o número de pacientes que morreram por todos os pacientes que foram incluídos no trial, né? Já a Bard tinha um censuramento prévio dos pacientes que morreram, e aí aqueles que eram associados com o uso, considerados, né, potencialmente causais, se dividia pelos pacientes arrolados. É óbvio que é muito difícil você juntar esses pacientes. Então, o que hoje se acredita claramente é que o segmento desses pacientes, principalmente no braço dos Estados Unidos, como a gente consegue ver aqui, no braço de PTA, foi estatisticamente melhor do que o segmento dos pacientes com drug-coated balloon. E talvez isso faça diferença, principalmente no longo prazo, né? Quando você tem um paciente que era do braço de drug-coated balloon bem seguido, e aqui na coluna cinza, do paciente com PTA, onde literalmente você teve uma queda no segmento desses pacientes. A gente sabe que esses pacientes são pacientes crônicos, são pacientes com doença crônica e, portanto, se são pior acompanhados, têm uma tendência a evoluir de forma pior. E isso a gente observa em todos os estudos, não só no segmento de 1 até 5 anos, quando a gente compara esse segmento. O fato é que não só isso, mas as diferentes instituições, basicamente o Medicare, o FDA, foi aumentando o número de pacientes analisados, justamente buscando, partindo do número que o Katsanos tinha estudado, até um número absurdo de mais de 150 mil pacientes, num segmento de quase 800 dias, e, na realidade, esse risco de mortalidade vai diminuindo com o tempo e não aumentando, como foi sugerido por Katsanos. E aí, naturalmente, a gente tem uma série de publicações de diferentes origens, com um número cada vez maior de pacientes, partindo de 16 mil até 150 mil, mostrando que, literalmente, esse efeito não se observou com análises no número maior de pacientes, com uma metodologia, digamos assim, mais adequada. Então, vamos mover um pouquinho para frente, não necessariamente progredir, melhorar, mas vamos andar para frente. O fato é que uma das coisas que a gente precisa olhar é para os resultados de longo prazo. A gente sabe que todo tratamento, a gente está agora numa época de polêmica de vacina, todo tratamento ele tem que vencer algumas barreiras. A primeira é a barreira dos dados, a segunda é a barreira das massas, né, dos números, e a terceira barreira é a barreira do tempo. E aí, olhando para os dados do Impact de 4, 5 anos, a gente vê que, literalmente, a gente tem uma análise de mais de 1.500 pacientes em mais de 60 locais, né, com lesões que variam desde oclusões totais crônicas a mais longas, com resultados bastante interessantes, tanto do ponto de vista de lesões de novo, interstentes, lesões longas, oclusões totais crônicas. Esses dados já são bem conhecidos da gente já de muito tempo. Quando a gente vai avaliar o coorte dos pacientes com Rutherford 4 e 5, né, a gente vê que 77% desses pacientes tinham Rutherford 4 e 23,5. Quando a gente vai analisar as lesões, boa parte delas são lesões primárias, de novo, mas você tem aí de 1/3 a quase 50% de pacientes com oclusão, e a taxa de stent varia de 1 a cada 5 pacientes, mais ou menos, 1 a cada 4 pacientes vai precisar de stent. Quando você vai observar, mesmo nessa categoria de pacientes mais severos,
a liberdade, freedom de taxa de reintervenção após 4 anos, os resultados são bastante consistentes, naturalmente melhores no coorte de pacientes claudicantes em relação aos pacientes com isquemia crítica. E o mais importante para a gente, quando está lidando com isquemia crítica, que está trabalhando com salvamento de membro, é a taxa de amputação maior. E quando a gente vai ver, após 4 anos, nos pacientes com isquemia crítica, taxas de amputação maior de 3%, de 12,9%, a gente vê que é um tratamento com eficiência de durabilidade num coorte de pacientes muito grave, com eficiência bastante interessante. E quando a gente vai observar a taxa de salvamento de membro no coorte desses pacientes, é uma taxa de salvamento de membro muito convincente, vamos dizer assim, nessa unidade de escala de tempo, né? Então, quando você observa, teoricamente, uma liberdade de amputação em Rutherford 4 e 5 acima de 97%, é algo que realmente precisa ter seu espaço do ponto de vista de análise no processo de tomada de decisão. O fato é que a gente tem muito dispositivo eludidor de droga e a gente precisa, naturalmente, de comparações head-to-head. E aí eu gostaria de trazer aqui para a discussão os resultados de 2 anos do COMPARE, né, comparando o Ranger com o IMPACT, e a lógica desse estudo, que foi iniciado de forma independente pelo professor Scheinert, lá na Universidade de Leipzig, e depois dos primeiros 150 pacientes, quando ele viu que havia um trend estatístico interessante, ele acabou ampliando isso para mais pacientes em 15 centros. A lógica foi literalmente trabalhar com dispositivos com dose menor, né? Como havia uma questão sendo levantada a respeito da segurança, né? Trabalhar com doses menores talvez fosse interessante. Então, literalmente foi feita uma randomização 1 para 1, né? Mais 400 pacientes foram estudados. A ideia é seguir esses pacientes até 24 meses com relação à eficácia e à segurança, e até 5 anos do ponto de vista de segurança. Do ponto de vista de características demográficas, nada muito diferente, não há diferença estatística entre os 2 grupos, exceto a dose que foi aplicada nos pacientes, que era claramente mais baixa no grupo do Ranger. Quando a gente vai observar os critérios de não inferioridade, não houve inferioridade do ponto de vista do endpoint primário e da liberdade de efeitos adversos do Ranger em relação ao IMPACT, ou seja, os resultados foram semelhantes a despeito da dose mais baixa, e esses pacientes vêm sendo seguidos ao longo de 2 anos, e quando você vai observar a perviedade primária após 790 dias, você não vê diferença estatística entre o Ranger e o IMPACT, apesar do Ranger ter uma dose menor, ele tem a mesma eficácia, tanto do ponto de vista das lesões mais curtas, lesões de porte médio e das lesões mais longas, né? E é importante observar a estabilidade dessa comparação, tanto no segmento de 1 ano, como quando você vai aumentando esse segmento. Então, quando você vai observar as causas de mortalidade, as complicações relacionadas a procedimento, amputação maior, taxa de reintervenção, não há diferença estatística entre os 2 dispositivos. Quando você vai observar a durabilidade desse processo, você vê que pelo menos 70% dos pacientes conseguiram segurar sem sintomas ou com sintomas mínimos após 2 anos de tratamento. A gente sabe que essa é uma primeira comparação que foi feita, mas os resultados apontam para um não malefício, uma eficiência e uma eficácia e uma segurança idêntica, similar, parecida, comparável, não estatisticamente significativa e diferente, quando você compara dispositivos de menor dose para maior dose. Mas o mundo, naturalmente, está procurando por outras opções. A gente vive um momento de muitas opções, o que gera a indecisão e, particularmente, existem um questionamento a respeito da eficácia, da oportunidade do uso dos derivados da rapamicina, dos sirolimus, como sendo potencialmente uma opção melhor para o tratamento da doença arterial periférica. A gente sabe que é o padrão de droga para a doença coronária, a gente sabe que a questão da migração periférica, do downstream, é muito baixa, né? E essa foi uma das questões levantadas, inclusive, com relação ao paclitaxel,
o tanto de embolização distal que poderia ocorrer com esse tipo de situação. O fato é que, apesar da gente ter claramente uma resposta em agosto do ano de 2019, essas preocupações persistem, tanto que o pessoal do Clube da Artéria pediu para a gente falar um pouco sobre esse tema que é ácido, é pesado, você vê que até agora foi só dado, e persiste essa preocupação, tanto que já no começo do ano passado, numa publicação, o FDA se coloca como os dados do paclitaxel são confortantes, mas são limitados, né? Precisavam de mais dados. O fato é que, também com relação ao sirolimus, tudo na vida a gente tem desafio, não é fácil entregar os sirolimus dentro da artéria, né, para poder entrar, colar, transferir, isso não é uma coisa simples, a absorção do sirolimus não é simples. De outra forma que também a retenção do sirolimus no tecido também é um desafio, uma vez que ele deve ser continuamente entregue ao longo do tempo, né, para poder fazer seu efeito. O fato é que, apesar do paclitaxel ser citotóxico, o sirolimus é citostático, né? Isso é uma diferença importante. Do ponto de vista de captação do tecido e da sua penetrabilidade, o paclitaxel é bem melhor do que a rapamicina, do que o sirolimus. Mas do ponto de vista de range, de dose terapêutica e da extensão da dose tóxica, o sirolimus é bem mais interessante, bem mais seguro, com a margem de segurança terapêutica muito maior do que a sua margem de toxicidade. Só chamando a atenção aqui para um balão coated com sirolimus, que teoricamente tem a capacidade de entregar essa droga em até 60 segundos. Em tese, aqui a biodisponibilidade no tecido, por grama de tecido ao longo do tempo, né, analisando aí 4 meses. A gente tem estudos porcinos para avaliar a resposta em tecido coronário de porco até um mês de histologia. O fato é que a gente sabe que o downstream nesses estudos pré-clínicos foi muito, muito baixo, não havendo qualquer evidência direta de embolização distal por micropartículas. E já existem evidências iniciais, né, de benefício do uso do sirolimus nesse tipo de população no território fêmuro-poplíteo. O fato é que estamos vivendo o momento do maior trial randomizado, utilizando balões com sirolimus para doença arterial periférica nesse momento, né? Basicamente, eles estão estudando tanto lesões acima como abaixo do joelho, né? Bastando que tenha lesões acima de 50%. A randomização está sendo de 1 para 1, né? Onde eles estão comparando os balões com sirolimus com qualquer balão com paclitaxel que seja autorizado pela União Europeia, né? E aí vão avaliar critérios de amputação maior, que não tenha sido programada, né? E, teoricamente, qualquer tipo de revascularização para isquemia crítica que seja necessária no segmento, seja por via endovascular ou por via cirúrgica, dentro de um ano de segmento, né? E aí, aqueles critérios secundários que são comuns à imensa maioria dos estudos. Então, esse aqui é o desenho, né, de estudo, teoricamente, e basicamente vai se buscar, como em todo estudo inicial, avaliar como critério de eficácia primária os critérios de segurança, sejam eles amputação, mortalidade e, como critério de eficácia, a taxa de revascularização. Né? Eles fizeram as contas do que eles esperam e esperam arrolar 1.200 pacientes, teoricamente, com metade em cada um desses grupos. O fato é que é uma discussão muito importante para a gente poder terminar, é a preparação do vaso, independente da terapêutica que você vai aplicar, e aí esse preparo do vaso, ele visaria aumentar a complacência do vaso, eventualmente todo e qualquer mecanismo que pudesse aumentar o seu lúmen, ou eventualmente aumentar a estabilidade desse lúmen, também mecanismos que possam melhorar a adaptabilidade e o acoplamento de stents dentro do vaso, ou que possam permitir uma melhor transferência de droga e uptake de droga para dentro do vaso. Então, desde scoring balloons, cutting balloons,
aterótomos direcionais, laser, orbitais, rotacionais, isso tem sido considerado como uma ferramenta para preparo de vaso, né? E aí você tem uma série de dispositivos, entre eles a litoplastia, shockwaves, os aterótomos e os balões, que são dispositivos que têm sido utilizados sobre a ótica, aqui, como a gente está vendo do angiosculpt, do preparo para o vaso para a posterior entrega da droga ou entrega do tratamento, seja ele um stent, um scaffold ou o que quer que seja. Então, a gente considera na nossa prática diária, e principalmente trazendo para a realidade nacional, que remover o cálcio é importante. O que a gente tem de dado e disponibilidade no Brasil são os dispositivos com paclitaxel. Eles têm nível de evidência 1A para tratamentos até 25 centímetros nas lesões de novo e nas restenoses no território femoropoplíteo. E a gente sabe que o cálcio interfere com a absorção dessas drogas e com o trânsito dessas drogas e o efeito delas dentro do tecido. Então, remover o cálcio a gente considera importante, além do que permite o uso de um balonamento com baixa pressão. E este balonamento com baixa pressão otimiza a entrega da droga e diminui a chance de dissecção, principalmente aquelas que são fluxo limitantes, diminui o recolhimento elástico severo e diminui a chance de estenose residual importante. Aqui a gente tem os dados do Jetstream da Boston. São dados bastante interessantes no segmento desses pacientes após 16 meses. Você tem outros estudos depois, independentes, com casuísticas um pouquinho maiores, que também mantêm uma taxa de estenteamento muito baixa, em torno de 7%, com uma taxa de sucesso clínico e sucesso de procedimento bastante interessante, com melhora da classificação de Rutherford no follow-up de 1 ano. Naturalmente, a gente precisa de seguimento por mais tempo, mas boa parte dos dados que a gente tinha até então disponíveis eram apenas com o ROC1 ou com o Turbo ROC. Então, começam a surgir os dados com Jetstream, começam a surgir os dados com Diamond Black, começam a surgir os dados com Rotarex, enfim. E todos eles mostram um benefício. Eu queria, para terminar, chamar a atenção de uma tendência de dispositivos diferentes que a gente tem visto bastante na Europa e nos Estados Unidos, e os estudos estão começando agora, como esse dispositivo que a gente está vendo aqui. É um dispositivo onde você tem um stent, esse stent vem acoplado com algumas agulhinhas, como se fossem os barbs, e esse stent é um stent que funciona como pullback, como a gente está vendo aqui, e essas agulhinhas penetram no tecido e elas são vazadas, e elas permitem que um balão, por exemplo, com droga, se acople aqui por dentro, você insufla o balão, a droga penetra dentro do vaso, da parede do vaso, das camadas do vaso, de maneira mais eficiente, depois você desinsufla o balão, tira o balão e depois você captura o stent e você acaba não deixando nada para trás. Esse dispositivo é de uma empresa chamada Reflow Medical, e vários estudos já estão começando. Aqui um caso com sirolimus, do estudo Deeper. Esse caso não é um caso de Leipzig, eu acho que esse caso é um caso da professora Marianne Brodmann, lá de Zurique. Eu acho que esse não é um caso de lá, acho que é da Brodmann. Mas o fato é que um paciente com lesão para baixo do joelho, lesão relativamente curta, aqui um Spur balloon de 360, com um balãozinho da BD, um Lutonix below the knee por dentro dele, depois o stent retirado, aí o aspecto da lesão. Essa é uma tentativa, muito provavelmente, de reação da comunidade acadêmica aos pobres resultados de balão com droga abaixo do joelho, uma vez que o cálcio nesse território está em outro local. Então, boa parte dos estudos estão desenvolvendo aterótomos capazes de esmerilhar esse cálcio, ou dispositivos que sejam capazes de entregar a droga já dentro da parede do vaso, vencendo essa dificuldade de captação que o cálcio nesse setor tem apresentado. Então, literalmente, essa seria uma tentativa de entregar essas drogas num território mais profundo. O fato é que, ao contrário da frase do Mencken, eu prefiro ficar com a frase de um dos 7 fundadores da Clínica Mayo, que toda ideia nova, né, é sempre problemática, até que a gente aprende como lidar com ela. Eu acho que a gente está num momento onde, daqui a algum tempo, 4 ou 5 anos, eu não sei se eu sou um otimista meio bobo, mas eu acho que
algumas dessas respostas já vão estar mais claras para a gente. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu peço desculpa por uma aula tão pesada, vamos dizer assim, tão cheia de dados, mas eu não podia perder essa oportunidade de trazer uma discussão um pouco mais pesada, um pouco mais consistente, para um tema que, para o maior país da América Latina, talvez um dos temas cruciais da intervenção periférica na nossa especialidade. Obrigado demais. Bruno, gostaria de parabenizar pela aula. Realmente é um tema complexo, um tema controverso ao longo dos anos, de muitas idas e vindas, e você conseguiu, enfim, condensar toda a informação, enfim, de forma completa, clara, ficou muito claro para todo mundo aqui. Realmente queria parabenizar você. Excelente apresentação. E como você bem disse, é um tema fundamental num país como o nosso, com alta incidência de diabetes, alta incidência de doença arterial periférica. E, nos últimos anos, diversas ferramentas vêm surgindo para aumentar a perviedade das nossas cirurgias. É muito importante aprofundar sobre esse tema para que nós possamos realmente otimizar no dia a dia o que nós oferecemos aos nossos pacientes, né? Para que eles possam ser submetidos a procedimentos que sejam mais duráveis, utilizando a melhor evidência possível no dia a dia. Vou fazer algumas perguntas para você. Queria lembrar, quem quiser participar, quem quiser perguntar, pode levantar a mão, que depois eu chamo. Cara, Bernardo, desculpa, já surgiu inclusive uma pergunta aqui do Cleonil, não sei se eu posso... Pode responder o Cleonir. Um abraço, Cleonir, Cleonir, um abraço para você. Chamar para churrasco ninguém chama, mas eu vou responder. O que acontece? Cleonil, um abraço, brincadeira. Em que situação não usaria um balão eludido no território fêmur-pulpito? Sinceramente, quando eu tenho uma calcificação muito severa, Cleonir, no fluxograma nosso, eu normalmente divido os pacientes em responsivos a balão e não responsivos a balão. Então, se a gente faz uma pré-dilatação com balão normal e o paciente tem muita calcificação, e aí tem um recoil importante, um recolhimento elástico, tem uma estenose residual significativa, ou sai com uma dissecção fluxo limitante, esse grupo de pacientes eu divido eles como pacientes que são balloon non-responsive, né? Não responsivos a balonamento. E esse tipo de paciente, normalmente, a gente prefere não utilizar dispositivo eludidor de droga. Se eu tenho uma calcificação muito severa e eu estou com um orçamento gaúcho, não estou com um orçamento alagoano, né? Estou lidando com um convênio melhorzinho, e eu consigo fazer a terectomia e retirar a parte desse cálcio, eu me sinto mais encorajado a utilizar balão eludidor de droga. Mas se eu não tiver como tirar esse cálcio, que no caso do território fêmur-poplíteo está muito no endotélio e na porção mais interna da camada muscular, eu prefiro partir para scaffolding, eu prefiro partir para stent. Tá ótimo. Tem mais um aqui. Sim, o Henrique Salas pergunta aqui indicações para drug elute balloon em território venoso. Vamos lá. Excelente pergunta, Henrique. Para falar a verdade, é a pergunta que a gente espera que o mundo responda pelo menos alguma coisa nos próximos 4 anos. Tem muita gente pesquisando isso, inclusive, uma das grandes discussões é o advento dos stents recobertos no território venoso e, eventualmente, a comparação de sua eficácia em relação aos balões eludidores de droga e os stents atuais dedicados que a gente tem. O fato é o seguinte, aquele diapositivo, mais um dos 100 medonhos que eu apresentei ali, mas tem um que mostra o paclitaxel como uma droga citotóxica e os sirolimus, os derivados da rapamicina, como drogas citostáticas. A gente sabe que o mecanismo de formação das lesões venosas é um pouquinho diferente, né? Mas a gente sabe que tem hiperplasia. Então, o fato é que existe algum nível de evidência, sim, para o uso de balões eludidores de droga nesse território, mas a esperança que se tem é que talvez as drogas citostáticas funcionem melhor do que as drogas citotóxicas, mas ainda é algo que a gente tem dificuldade de recomendar ou, eventualmente, até de se defender do ponto de vista da solicitação para os convênios.
a gente ainda está, pelo menos é como eu percebo, numa posição muito difícil de ter que argumentar com os auditores de convênio sobre algo que é evidência 1A, um negócio que eu não consigo entender. É mais fácil, pelo menos para mim aqui em Alagoas, conseguir autorizar um balão com droga para uma reestenose intristente ou para uma recidiva de doença femoropoplítea do que para uma lesão de novo. Quando você vai analisar os dados, porém, você tem muito mais evidência científica para as lesões de novo do que para as lesões intristentes ou para as recidivas. E eu não estou querendo dizer com isso que balão com droga não seja uma boa para recidiva. Eu só estou querendo dizer que se a gente conseguiria aprovar mais fácil nesse território, quanto mais nas lesões de novo. O Bruno, passar a palavra aqui para o Daniel Leal, que quer fazer uma pergunta. Maravilha. Bruno, boa noite, tudo bom? Boa noite, Daniel. Parabéns pela sua aula aí, muitas informações aí, realmente. Desculpa, cara, é muito dado, né? A gente não gosta muito disso. Quem gosta de número é endocrinologista. Mas tem uma hora que a gente precisa, né? Foi excepcional a sua aula. Queria te fazer uma pergunta em relação a esse tema que você tocou agora, da hiperplasia intrastente, né? Você tem na tua prática utilizado também a terectomia para preparar, né, a lesão, né, para receber o balão farmacológico? Quando é que você pensa em usar a terectomia nesses casos? Tem feito de rotina sempre que você tenha disponível? Como é que teu Espetacular. Pensamento? Espetacular pergunta. E eu vou aproveitar para tentar te responder junto com o meu amigo Paulo, que fez uma pergunta um pouco distinta, né? Mas que a lógica por trás, o racional por trás da resposta é o mesmo. A gente sabe que os tecidos hiperplásicos, eles representam, sim, um óbice, que não é um óbice tão grande quanto o cálcio naturalmente, mas a absorção e uptake e a eficácia desses tecidos, inclusive a presença de coágulo, de trombo, interfere sim com a absorção da droga. É claro que quando a gente fala de interferência na absorção, a gente está falando basicamente com maior importância do cálcio, mas ele não é a única coisa. Então, teoricamente, você desbastar esse tecido, tanto o trombo, como o tecido organizado, como a hiperplasia, tem demonstrado, sim, um benefício de médio prazo, não se pode falar ainda de longo, porque o que a gente tem de trabalho é de 1, 2 anos, em benefício do uso desse dispositivo. Então, na minha prática diária, repito, quando eu estou com um orçamento mais gaúcho, para mim é sempre a terectomia. Intrastente, eu não gosto de utilizar a Rock One, respeito quem utiliza, na América se utiliza demais, lá na Alemanha, lá em Leipzig, a gente utiliza muito pouco. Tive o desprazer, principalmente com fraturas do tipo 2 e do tipo 3, do Rock One, na época era Turbo Rock, perdão, ficar preso na malha do stent é um inferno para tirar, porque você não tem botão reverse, então não tem como voltar. Então, quando eu estou entre stent, ou eu utilizo o Jetstream, ou utilizo o Rotarex. Na Alemanha ainda tem a opção do tandem, do laser, que é um troço muito legal para se usar entre stent, muito seguro e muito eficiente, mas basicamente eu utilizo para preparar o vaso para usar o balão com droga em low pressure balloon. E aí eu já emendo, se você me permitir, eu prefiro sim, Paulo, a terectomia rotacional, ao invés de distribuir puro para baixo do joelho. O grande problema, e nesse ponto eu não posso meter o pau nos convênios, é que o nível de evidência para o uso dessas duas coisas, ou seja, para usar um Jetstream below the knee e associar um Stellarex, associar um Ranger, ele é um nível tão baixo que eu compreendo quando um auditor nega, porque o que a gente tem são single center experience e a gente tem dados preliminares de 6 meses de estudos randomizados que estão em curso. Então, é muito pouco, eu compreendo, para você estar cobrando, às vezes, do convênio. Alguns convênios mais criteriosos, mais cri-cri, não têm deixado. Mas, sempre que possível, eu acho que, se for para usar um balão com droga num pé diabético com SAD, com Small Artery Disease, muito calcificado, aqueles doentes renais crônicos, que você faz a escopia e já vê o vaso pintado ali, eu nem me animo muito de usar balão com droga puro, para falar a verdade. Porque a experiência nossa lá em Leipzig, o Zeller também tem falado muito isso, o Cohen Deluzzi, o Miguel, todo mundo que tem feito o plain balloon,
drug eluting balloon, a resposta é relativamente pobre. Ou você desbasta aquele tecido. Agora, a minha alternativa para isso tem sido scoring balloon. Eu pego um VascuTrack, eu pego um AngioSculpt, e se eu tiver com orçamento muito alagoano, eu pego uma guia 014 com núcleo de aço, passo por fora do balão e finjo que eu estou fazendo um VascuTrack, ali 1 ou 2 guias, e faço um scoring balloon-like como um preparo de vaso. E a gente tem sim alguns dados mostrando que a associação de scoring balloon em vasos calcificados com drug eluting balloon tem aumentado a perviedade e diminuído a taxa de reintervenção em 6 meses e 1 ano. Aí você fala, pô, Bruno, 6 meses e 1 ano, infelizmente é o que a gente tem para momento. Pode ser que daqui a 2023, 2024, a gente tenha dados de mais tempo. Bruno, vou fazer uma pergunta para você. Em relação ao shockwave, né? O grande calcanhar de Aquiles, né, dos dispositivos para preparo de vaso é a embolização. Né? Realmente é algo que precisa ser aprimorado. Qual é a sua experiência com shockwave, enfim, em relação à embolização? Se é necessário usar algum dispositivo de proteção? E a outra pergunta que eu queria lhe fazer, qual é a sua conduta em fraturas existentes? Que dispositivos você usa, enfim? Como é que você procede? Primeira coisa é que eu preciso pedir a benção ao doutor Arno, que eu já vi que ele entrou ali, agora estou me sentindo mais seguro. Prazer ter o senhor aqui, doutor Arno. Então, o que acontece é o seguinte... Desde o começo da tua aula, só tinha desligado o vídeo. E aqui está a Paula, e aqui está a Carol. Eu, estou desde as 8h01, assistindo. Parabéns. Que é isso, professor? Parabéns. Então, o que acontece? Deixa eu falar um pouquinho do shockwave, pessoal. Eu tenho uma experiência bastante razoável com shockwave. Eu estava comentando com vocês ainda antes da gente entrar em online, ao vivo, que o Brasil demora tanto, às vezes, para aprovar dispositivo, que as coisas chegam, são mais ou menos provadas, saem e não chegaram ainda muito para a gente aqui. Então, por exemplo, aqueles mini-tech, os stentezinhos para dissecção, que vem em folders de 2, 3, 4. Aquilo há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás estava se estudando muito para dissecções de fluxo limitante. Hoje já sabe que o resultado de longo prazo não é tão bom, mas não chegou nem a ser aprovado aqui. É muito difícil aqui no Brasil a gente conseguir participar de um first in human ou participar de um primeiro trial, porque o Conitec e a Anvisa, esse processo é muito lento. Mas especificamente com shockwave, eu acho, por exemplo, eu estava falando do Bullfrog, que foi um troço que eu cheguei a mostrar aqui há uns 2, 3 anos atrás, que a gente estava usando, mas o mercado já percebeu que uma agulha só não funciona, que a gente precisa de mais agulhinhas. Daí, esse dispositivo com mais agulhas, com stent retirável, que eu demonstrei agora como esperança de entregar a droga dentro. O fato é que o shockwave é um troço que funciona sim. É algo muito bom, tem se mostrado muito seguro para lesões muito calcificadas. Em vasos como ilíaca e fêmuro-poplíteo, é um negócio espetacular, do ponto de vista de lesão muito calcificada. Funciona muito bem, eu acho que sim, vai ser algo que vai ter seu espaço e deve chegar no Brasil. O grande problema é que ele é muito bulky, ele é muito bojudo, e aí, para fazer isso abaixo do joelho, não é muito fácil. E você precisa ter certeza, para que a taxa de embolização seja baixa, que você limpou o conteúdo de trombo que tem no núcleo. Sabe aquelas lesões que são muito grandes, tem muito cálcio, mas que você vai passando com a guia e ela vai descendo miraculosamente e volta para a luz? Esse tipo de lesão não é legal para shockwave. Esse tipo de lesão emboliza, né? Shockwave é aquela lesão que é um pau mesmo, que é bem calcificada, aquilo ajuda, né? Então, calcificação moderada, severa, shockwave é uma boa. Aquelas lesões de ilíaca, que você tenta balonar e ela não quebra. Aquelas placas assimétricas, onde você tem muita placa de um lado e quase nenhuma do outro. Quando você dilata o balão, ele só empurra a parede saudável. A parede doente, ele não quebra a placa. Então, shockwave é ótimo para isso nas lesões de ilíaca, nas lesões de bifurcação, de transição fêmuro-poplíteo. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Então, literalmente, a gente só usa filtro. Para falar, na verdade, não usa filtro. Se você acha que o núcleo é mole, você passa um Rotarex, limpa e depois vê o que é que tem.
E fratura de stent? Qual é a sua Fratura de stent, pronto. O que acontece? Fratura grau 3, toda ela a gente reforça, né? Se for no segmento do Hunter para baixo, ou stent biomimético, ou faz um reline, né? Utiliza stent revestido. A grande questão de você usar o Viaban é o precinho camarada, né? Que literalmente para o orçamento alagoano fica difícil. Mas a gente tem dado de 3 anos, e agora estamos indo para dado de 5 anos, em lesões, inclusive, muito longas, particularmente se a lesão for longa, vale a pena. Quando você tem fraturas do tipo 1, ou seja, até 30% do diâmetro da circunferência, sem perda estrutural, né, da arquitetura, a gente só trata se tiver strut para dentro do vaso ou se ela for uma lesão culpada para hiperplasia, né? Senão a gente acompanha. As lesões 2 e 3 a gente trata todas. Maravilha. Alberto. Bruno, parabéns. A tua aula foi, como sempre, maravilhosa. Você iluminou a nossa noite. Não, realmente, obrigado, meu irmão. As informações que você passa são sempre extremamente interessantes. É um prazer falar com você. Uma pergunta técnica. Quando você tem uma recanalização subintimal, você utiliza alguma stent na parte proximal, distal? Como você atua nessa lesão? Espetacular pergunta, Alberto, pelo seguinte, quando a gente está no espaço subintimal, para mim, literalmente, o espaço subintimal, num paciente com muito cálcio, se eu estivesse fazendo uma prova de título de endovascular, eu diria, sua principal indicação para stent primário, porque falar de stent primário virou um palavrão na endovascular, porque o mundo virou leave nothing behind muito, né? Então, você quase não fala de stent primário. Então, uma indicação para mim de stent primário, literalmente, é quando eu estou no espaço subintimal, eu estou bem no espaço subintimal, com aquelas alças bem largas, que a gente não gosta de fazer, mas às vezes faz, e num vaso muito calcificado. Porque eu gostaria de ouvir Sérgio, gostaria de ouvir Bernardo, Arno, enfim, tem muita gente aqui com muita experiência, Rodrigo, Paulo, enfim, tanta gente aqui que eu estou vendo, mas na minha experiência o recoil aqui não é exceção, é a regra. Você dilata e não fica bom. Você acaba tendo que tentar, gostando ou não. Uma coisa para mim é o seguinte, quanto mais subintimal eu estou, mais proibitivo é o uso de dispositivo de desbastamento, de aterótomo, né? E Exato. E esse tipo dentro do meu flowchart, né, dentro do meu fluxograma, como eu disse a você, eu divido os pacientes em responsivos e não responsivos a balão. E quando eu estou subintimal numa região calcificada, normalmente esse doente é não responsivo. Ele acaba em stent. A grande pergunta é, se a lesão for muito longa, o que é que vale a pena colocar? Talvez essa seja uma das poucas indicações, na minha humilde opinião, e respeitando o Datavenha, as opiniões em contrário, para o uso do stent eludidor de droga, né? Então, a lesão TASC C, TASC D, onde eu estou subintimal, eu preciso stentar. Eu acho que, porque no custo-benefício, né? Quando você analisa economicidade, um desafio no nosso país é encontrar um espaço para o stent eludidor de droga. Eu acho que esse é um espaço. Outra pergunta. Agora é bastante uma raridade ver restenose ou estenose de ponte em safena. E quando você tem uma estenose, você trata como? Vamos lá. Obrigado pela pergunta. Eu vou fazer uma análise, vou responder a tua pergunta, depois eu queria abrir um parênteses aqui para 2 perguntas aqui do colega. Então, para as estenoses de anastomose, sejam elas... A gente fica mais macho com as estenoses mais tardias e de prótese, mas o fato é que a gente costuma usar scoring balloon seguido de drug-eluting balloon. Então, eu gosto de usar angiosculpt, eu gosto de usar vascutrack. Eu acho que o efeito, particularmente, eu gosto de usar... Chegou no Brasil, graças a Deus, um balão chamado Tree Wedge. Enquanto o angiosculpt tem os fios são helicoidais,
o VascuTrack, as guias e os fios são longitudinais e são em número de 2. No TriWedge, são em número de 3. Então, eu gosto de usar scoring balloon para poder quebrar esse recoiling, esse recolhimento elástico, e depois eu vou de balão com droga. Eu posso responder uma pergunta aqui, rapazes? Sei que eu não estou em casa, mas... A casa é sua. Claro. Vamos lá. A casa é nossa. O que acontece? Tem uma pergunta aqui. Em quais heterótomos a gente utiliza filtro distal? Obrigatório, pessoal, na minha humilde opinião, é quando a gente usa Rock One. A embolização com Rock One é excelente, é direcional, para bifurcação é ótimo, né? Mas a embolização nele é a regra. Então, sempre quando a gente está com Rock One, a gente está usando filtro. Quando você utiliza o Jetstream, é bem difícil de você ter embolização distal. Então, eu só utilizo quando tinha um conteúdo soft muito grande, um conteúdo de trombo muito grande, ou quando eu tenho só um vaso de runoff, né? E com o Rotarex é a mesma coisa. Eu acho que de todos os três, o que menos emboliza é o Rotarex. Existem questões enormes aí se Rotarex é dispositivo da aterectomia. Para mim é um dispositivo misto, né? Mas que não funciona para calcificação moderada e severa. É mais um dispositivo de debulking, na minha humilde opinião. Mas o fato é que, com relação à embolização, ele emboliza muito pouco. Tem mais uma última pergunta: se eu estou subintimal, em lesão muito calcificada, se eu faço aterectomia. Normalmente não, meu querido. Normalmente, quando eu estou subintimal, só se eu achar que eu estou levemente subintimal e que a placa é direcional, né? E eu estou contra uma carina. Aí eu me sinto mais corajoso. Mas, de uma maneira geral, se eu estou subintimal, eu esqueço a aterectomia. Ok. Doutor Arno. Opa, Sérgio também está. Eu queria uma palavra. Sérgio. Boa noite, Sérgio. Posso falar? Claro. Boa noite, Bernardo. Eu queria só parabenizar, lógico, a iniciativa sua, do Arno e do Alberto, né, desse clube de revista de vocês, muito bacana, né, muito legal. Trouxe o Bruno, que é uma fera. Eu parabenizo a dele. Um comentário só interessante da história que ele mostrou desde o início, né, como ele mostrou brilhantemente toda a história do perigo que trazia a balão com droga, até se explicado que não era bem assim, né? Desmistificando aquele trabalho todo, mostrando que cientificamente que estava errado, bacana. Mas eu achei muito bacana a ilustração do avião, quer dizer, que foi uma coisa valeu a noite para mim. É uma coisa já não é nova, mas é bacana de trazer para cá, né? Que você vê que justamente que você tinha que proteger é o que você achava que não tinha que proteger, que era a cabine do piloto. Porque justamente a cabine do piloto, acho que os aviões chegavam porque justamente não tinham sido realmente atingidos. Os que foram atingidos mesmo não chegavam, né? Então, a gente, na verdade, quando vê os dados, tem que saber interpretá-los para não tomar as decisões erradas. Isso é bacana, a mensagem é essa, né? Você vê que Em português, Sérgio, a gente chama isso de viés de sobrevivência, né? Então, literalmente, o viés, nesse caso, foi de sobrevivência. Porque você acaba que você só tinha os dados para analisar de quem sobreviveu. Exatamente. Você não tinha os dados para analisar de quem dançou. Os aviões que caíram, provavelmente caíram, tá entendendo? Então, literalmente... Justamente é isso que eu entendi bem. Quer dizer, você mostra ali, pessoal, você aprendemos muito de balão, de tudo que foi jeito, acho que você falou tudo que é possível nesse pouco tempo, e você fala assim muito bem, mas eu acho que essa ilustração histórica, essa história que você botou é bacana, que a gente também aprende muito nessas conversas, coisas que a gente não vê em outras aulas, né? Então, parabéns, obrigado a vocês, obrigado ao Bernardo, ao Arno e ao Alberto pela oportunidade. Um abração. É um prazer ter sua participação aqui, Sérgio. Na verdade, o Catizanos ele trouxe essa controvérsia, né? Como o Bruno muito bem falou, né? A meta-análise, assim, essa questão de você provar, tem uma prova absoluta com a meta-análise, existem diversos viés, tem muita evidência muito robusta, né, do benefício do balão farmacológico, da segurança, mas, enfim, é muito debate, ainda tem muita coisa aí para surgir na literatura. Passa a palavra agora para o... Quer falar, Sérgio? Não. Passa a palavra agora para o doutor Arno, que acabou a cirurgia e está participando aí direto do hospital. Na verdade, hoje tivemos aqueles dias que nunca se acabam, né? Porque nós tínhamos cirurgia marcada para as 9,
Começou ao meio-dia, aí tinha outra que era às 2, aí perdemos a sala, acabamos começando às 6 horas. Mas deu para fazer rápido, deu para fazer bem, uma carotezinha de aversão. O doente saiu. Não saiu andando, mas passou sozinho para a maca, que é o padrão. Bruno, parabéns. Uma aula realmente muito informativa, para não repetir os adjetivos, que eu concordo com todos. E eu diria assim que eu sou um grande adepto de balão com drogas. Eu tenho a impressão que o nosso grupo foi o primeiro a usar balão com droga no Brasil. Isso já lá vão, não sei, 10, 12 anos, né, Bernardo? Quando foi a primeira vez, a empresa que os produzia não existe mais, era a Invatec. E nós fomos muito empolgados com o conceito, usamos muito balão infrapatelar, tivemos resultados muito bons, ficamos muito surpresos com a retirada do balão infrapatelar do mercado. Ficamos ainda mais surpresos com esse resultado dos Katsanos, que, na verdade, eu confesso que eu nunca acreditei muito que isso pudesse ser realidade. Então, ali tinha uma série de vieses, né? E que nós provavelmente nunca iremos saber exatamente o que aconteceu. E lentamente está vindo à luz a realidade, né? Eu tinha uma pergunta a fazer para você do ponto de vista histórico. O balão com droga foi aplicado pela primeira vez no serviço de Leipzig, pelo Biamino? Foi. Foi ele que inventou isso? Não, foi não. Na realidade, não foi ele que inventou, não. Mas o primeiro balão com droga foi lá em Leipzig. Na realidade, não foi no hospital universitário. Foi no antigo Prague Krankenhaus ainda, perto do Herzzentrum. E como é que chama? Eles tinham feito um estudo em porco e uma determinada empresa que também não existe mais, que cedeu os seus estudos até então, fez o primeiro caso, o First in Human, foi o Biamino. O senhor está bem informado, professor. Porque isso é uma história sete chaves lá. Porque é uma história que é uma história guardada a sete chaves, porque, na realidade, não se cumpriu todo o comemorativo jurídico que era necessário para a época, entendeu? Então, não é uma coisa que os caras podem estar falando muito, não, porque é raro, mas os caras fizeram um negócio que não estava completo, assim, prontinho para fazer, entendeu? Vamos considerar aqui uma informação privilegiada. Exato, um negócio assim meio... Mais uma. Eu é a vantagem de falar alemão, sabe? O cara fala alemão com essa vantagem. Grosses Geheimnis. Não, das nada. Tá bom. Parabéns, muito obrigado. Hein? Realmente tirou várias dúvidas e trouxe várias outras também. Eu concordo com você, com o que você falou de dispositivo de aterotomia, do preparo do vaso, é um conceito que a gente só aprendeu nos últimos anos. Nós fomos muito criticados há anos atrás, quando a gente começou com a história do livro Nothing Behind. O Bernardo foi um dos pioneiros disso e todo mundo pichava, né, Bernardo? E a gente apanhou, mas as costas são largas, e como as tuas também, e a gente vai. Os cães ladram e a caravana passa, né? Muito obrigado, uma boa noite. Bernardo? Bruno, uma questão que eu queria levantar com você, nós sabemos que os balões farmacológicos eles não são um dispositivo único, né? Eles são muito diferentes entre si, né? Até podemos falar em anatomia do balão, né? O balão que você está usando, você tem que entender aquilo que você está usando. Vai variar a concentração da droga, vai variar o carreador, vai variar a forma como o balão, como a droga é aplicada no balão, se o paclitaxel ele é nanocristalino ou microcristalino. Então, assim, quando você analisa, né, obviamente você tem que ver o estudo daquele fabricante, daquele balão, para entender o comportamento. No seu conceito, os balões com menor concentração de drogas, existem evidências que eles são tão efetivos quanto, e o Katsanos levanta, né, essa questão de que a mortalidade estaria ligada
ao uso, enfim, da maior concentração. No território infrapatelar, um número maior de balões acaba sendo utilizado. Então, assim, assim, o que você pensa sobre a concentração de droga, se você acha que efetivamente um balão com menor droga oferece maior segurança, já que o resultado parece similar? Se você acha que no futuro nós vamos ter indicações diferentes de acordo com o tipo de balão ou não, e o que vem por aí? Perfeito. Excelente pergunta. A resposta não é tão simples, mas eu vou tentar ver se eu respondo da melhor maneira possível. Primeiro, mandar um abraço para o Regis. Viu? Um abração, Regis. Tudo de bom para você. Então, o que acontece? Do ponto de vista de regra geral, a gente aprende na farmacologia que as respostas de imunocompatibilidade do tipo 2, elas são dose dependentes. Né? Então, quando você é exposto a uma droga, quanto mais alta a dose dessa droga, independente da sua faixa de toxicidade e a sua faixa terapêutica, vai chegar um momento onde essa dose é tal que ela começa a ser tóxica e depois disso tem dose letal. Então, quando se estuda de um comprimido a um colírio, a um supositório, o que se busca, literalmente, é o efeito desejável com a menor dose possível. Então, a minha lógica para balão com droga é a mesma. Se eu tiver comprovação científica de que um balão com menor dose, ele é mais eficiente, ele é tão eficiente, perdão, que o critério aqui é de não inferioridade, quanto um de dose maior, eu vou sempre preferir o de dose menor. Mas a pergunta é, entre o que a gente tem hoje disponível, de um range de 2 a 3,5, que é o que a gente tem, né? Será que essa diferença é significativa? Essa é outra pergunta. Porque se por mais que o primeiro conceito seja correto, sempre trabalhar com a dose menor, eu preciso saber o que é considerado dose pequena, compreende? A partir de que dose que eu tenho diferença, compreende? Ou seja, um comprimido de AS de 50 miligramas, ele é menos tóxico estatisticamente do que um de 55? Ou a partir de 200 miligramas ele começa a ter uma toxicidade maior, compreende? Então, essa pergunta a gente não sabe muito ainda. Aparentemente, comparando esses dispositivos, o que tem menos dose não é inferior, mas também não se mostrou mais seguro, compreende? Eu sempre que possível tendo a usar o de menor dose. E ainda tem uma outra coisa, como as lesões são diferentes e o mecanismo de entrega é diferente, em outras palavras, eu estou com uma lesão que eu fiz uma terectomia. Será que eu preciso da mesma dose para entregar, se eu fizer um desbasamento importante, do que se eu fizer um cutting balloon numa veia, num estenose central? Será que eu preciso da mesma dose? Mais ou menos. Se era uma lesão muito calcificada no território fêmuro-poplíteo, aonde teoricamente o cálcio está mais no endotélio, ou se era uma lesão calcificada numa fibular, onde o cálcio está mais para dentro, e eu usei aterótomo, mesmo aterótomo, será que eu preciso da mesma dose ou eu preciso de um pouco mais? Honestamente, essas são perguntas que a gente está longe de responder. Porque, no fundo, o que a gente está buscando ainda é uma terapêutica que a gente possa chamar de nossa primeira opção, principalmente para o tratamento abaixo do joelho. Né? Por exemplo, eu acho que a gente é órfão de tratamento adequado para a estenose central. As lesões venosas centrais, elas são uma vergonha para a nossa geração. Eu espero que a geração que vem depois tenha a oportunidade de lidar com dispositivos mais duradouros. Né? Mas o que a gente tem de melhor até agora é o dispositivo eludidor de droga. Vai melhorar? Através de novas drogas, nova dose, uma maneira de entregar melhor, mais eficiente? Não sei te dizer, Bernardo. Não, maravilha. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Bruno, você tem experiência de uso de balões farmacológicos em artérias viscerais? O ruim é que esse negócio vai ficar gravado, né? O que acontece? Eu estou terminando agora lá em Leipzig um paper para lesão visceral para restenose, Alberto. A gente tem um problema muito sério. Problema não, desculpa, deixa eu refazer minha frase. A gente tem um nível de regulamentação muito grande lá na Alemanha para estudo que a gente chama de fora de AFU, né? Mas o que acontece é que com o número de pacientes submetidos a procedimento endovascular aumentando,
É que nem a aorta. Houve um momento onde o Dr. Arnold começou a pegar as complicações de aorta, né? Passou 2, 3, 4 anos, esses doentes começaram a voltar. E hoje eu tenho certeza que dele, de outros colegas, todo mundo que mexe com a aorta, pelo menos uns 10 a 15% do que você mexe, você está remexendo, né? Ou seja, Com certeza. o doente já não é mais virgem. Então, na Europa, as recidivas dos doentes viscerais começam a chegar, compreende, de maneira mais importante. E aí a turma começa a investigar Não isso. só na Europa. É, em todo canto, né? Em todo canto, mas começa a chegar num número maior, entendeu? Era uma coisa inusitada, de dizer, vou fazer o quê aqui? Ah, vou tentar um balão com droga. Mas a partir do momento que você passa todo mês chegando coisa, fala, vamos fazer um estudo aqui, que agora a gente já tem a amostra num tamanho razoável. E a gente tem alguma experiência com lesões intrastente renais e mesentéricas. Basicamente é isso que a gente está estudando agora. E a gente está terminando o segmento de 6 meses para a primeira amostragem nossa de 58 pacientes. Parece ter benefício. Mas eu sei que quem está estudando, quem está estudando isso também, me desculpa, o Thomas Heller está estudando isso, e eu acho que quem está mais adiantado na casuística é o Cohen Deleuze. Esse é um grande problema, porque os nossos convênios, infelizmente, enxergam as lesões viscerais como lesões extremamente calcificadas, consequentemente não liberam o uso de balões farmacológicos a maioria das vezes. É muito... Você fala para lesão de novo ou para lesão restenótica, perdão? Não, restenótica. O auditor normalmente enxerga em modo diferente. A maioria dos auditores também não são cirurgiões, eu não sei, tem coisas... Uma das coisas que eu percebi depois que eu cheguei, cara, é que boa parte desses casos mais cabeludos, eles acabam não resolvendo sozinho, viu? Eles mandam para um comitê especializado e normalmente tem cirurgiões vasculares no meio. Radiologista intervencionista e tal. O fato é que eu costumo sempre, quando eu faço o relatório, puxar por similaridade. Porque quando você vai ver o que tem publicado é muito pouco, né? E Exatamente. aí você tenta buscar a discussão para um ponto mais amplo. Olha, isso aqui é uma restenose intrastente. Existe uma série de estudos que mostram o dispositivo diluidor de droga, desde coronária, a artéria periférica e tal. Agora, fístulas arteriovenosas, restenose de veia central, com benefício. Então, a gente entende que talvez haja, pelo menos é como eu tenho tentado. Aqui em Maceió, para ser sincero, eu tenho muito pouco caso. Eu não sei se eu tenho 2 aqui. E você, no caso, usa filtro? Ou você já colocou? O que acontece? Quando eu tenho uma lesão suboclusiva, cara, e se a lesão é dura, é hiperplásica, lesão dura, hiperplásica, eu vou para scoring balloon e vou para balão com droga quando é possível, né? Estamos falando agora de lesão intrastente. Se esse conteúdo é um conteúdo que eu acho que tem trombo, aí eu não vou de scoring balloon. Aí eu passo um Rotarex dentro e depois eu uso o balão com droga. Aí, para passar Rotarex, eu não uso filtro. Interessante. Obrigado. Bom, Bruno, queria agradecer aí a sua participação, foi muito enriquecedora, enfim, uma aula excelente, discussão muito boa. Queria agradecer a participação de todos, foi um grande prazer aqui estar em mais essa edição do Clube da Artéria. Pedir a vocês para seguir o Clube da Artéria no YouTube e no Instagram, mandar um abraço e desejar boa noite a todos e uma boa semana. E muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.